E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram que agora eu tô um pouco diferente. Eu cortei parcialmente o cabelo, eu ia raspar, mas acabei que não raspei. Mas já já eu raspo. Então hoje eu vou responder perguntas de vocês que vocês mandaram lá no meu Instagram e aqui no YouTube. Ah não, você não tava nem sabendo que tinha que mandar pergunta? Então é porque tu não me segue no Instagram. Então me segue no Instagram, Nicolas Lazarotto, pra não perder na dica de nada. Então vamos logo responder as perguntinhas de vocês. Como várias pessoas mandaram as mesmas perguntas, eu vou colocar aí na tela as pessoas que mandaram as mesmas perguntas e vou falar qual é a pergunta. A primeira pergunta foi como fazer bons resumos e como fazer boas revisões. Então, depende da matéria. Por exemplo, se você estiver estudando matemática, você normalmente não precisa fazer muitas revisões. Porque, por exemplo, se você estuda matemática básica, você nunca vai precisar revisar matemática básica, porque qualquer outra coisa que você for estudar em matemática, você vai usar a matemática básica. Então você vai revisar toda vez que você estiver estudando matemática. Então tem assuntos em matemática, principalmente, que você não precisa revisar, porque você vai revisar de qualquer jeito, sabe? Você não precisa falar, não, hoje eu vou revisar potenciação. Porque você sempre vai estar potenciando, entendeu? Agora, tirando a matemática, que é uma exceção, as outras matérias, na minha opinião, para você revisar direitinho, você tem que fazer simulados, fazer provas. Sempre que você fizer prova, você vai relembrar aquilo que você já viu faz um tempo e também vai aprender muita coisa, galera. Porque a pessoa fala, ah, quando eu faço simulado, eu não tô aprendendo nada, só tô vendo o que eu sei. Na verdade, não, porque a maioria dos enunciados das provas tem mó textão e o texto ali tá te falando várias coisas. Então você tá sim estudando quando você tá fazendo simulado. Em conta dos resumos, até comentaram aí que não sabem fazer resumo. Na minha opinião, você tem que anotar pontos chaves quando você já tem um entendimento assim da matéria. Então, por exemplo, eu já estudei muito feudalismo. Se eu for fazer um resumo hoje, eu não vou escrever exatamente o que é feudalismo, não. Eu vou bater nos pontos que são mais importantes. Por exemplo, vou até mostrar aqui pra vocês. Eu tô estudando de novo, né? Eu estudei ano passado inteiro, tô estudando de novo pra SpaceX. E como que eu tô estudando história? Eu faço resumo de pouquíssimas coisas, que são as coisas que eu não sei, só que eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Na SpaceX em história cai muito nome de coisa, nome de batalha, você tem que conhecer nome de bastante gente. Então o que eu tô fazendo, ó? Eu não tô fazendo nenhum resumo esse ano, tipo, o que é feudalismo, explicando tudo certinho. Olha o que eu tô fazendo aqui. Eu escrevi nomes, batalhas, o nome das coisas que eu tenho que saber e fui escrevendo as coisas. Eu grifo aqui com a cor do que é cada coisa, não sei se vocês conseguem enxergar, a Idade Média, depois passa a Idade Moderna. Então eu fiz isso daqui, por quê? Porque isso daqui, quando eu acabar toda a matéria que vai cair na SpaceX, vai ter o quê? 5 páginas no máximo. É só eu ler isso daqui e ir batendo nos pontos que são mais importantes. Então se você tem um conhecimento da matéria, escreve pontos importantes. Agora, se você não faz ideia da matéria, você tem que ali escrever mais detalhadamente para você poder consultar. Então resumindo o resumo, se você não sabe nada da matéria, você escreve, não tudo, não é pra fazer, escrever tudo, escreve os pontos mais importantes. Como é que você sabe quais são os pontos mais importantes? Se estiver assistindo uma aula, o professor é o que ele mais fala. Se ele só falou o nome daquela coisa uma vez, deve ser porque não é muito importante. Mas se ele fala várias vezes, você vai fazer exercício e pergunta daquele negócio, é porque é importante, então você tem que anotar. Uma coisa que eu esqueci de falar quando você tá fazendo revisão, uma coisa que me ajudou muito é você gravar vídeos. Então se você quer fazer uma revisão, se você quer ver se você aprendeu a mesma matéria, grava um vídeo explicando e se você quiser você posta no YouTube, e se você não quiser, você guarda pra você. Eu antes de começar a fazer vídeo aqui explicando as matérias, eu fazia vídeos explicando as matérias pra mim mesmo e deixava guardado. Eu vou até deixar um rolando aí pra vocês verem. Conflito, aí o rei meio que fez um tratado. E como agora os feudos já estavam em decadência, então meio que acabou essa coisa de feudo, meio que tava acabando. Ficou por isso mesmo, então o comerciante tem ali seu comércio e ficaria por isso mesmo. Antes meu canal, eu já tinha um canal no YouTube que não era de estudos. Antes de eu começar a fazer vídeos de estudos, eu já gravava vídeo de eu falando das matérias que eu tava estudando. 2 horas para responder a primeira pergunta, mas vamos aí pra segunda, ó. Dicas para começar a entender matemática, melhorar o raciocínio lógico. Você tem que estudar o básico, começar pelo básico. Muita gente fala, pô, eu não vou começar pelo básico não vou olhar multiplicação, adição, essas coisas aí que são muito básicas. É lógico que são básicas, mas se você não olhar elas, você vai ficar com dificuldade, porque tem muita gente, talvez você tenha dificuldade em dividir número que tem vírgula, em fazer essas divisões, essas multiplicações um pouco mais complicadas. Então você tem que ver esse começo, senão você não vai avançar. Você tem que ver fração, você tem que conseguir fazer conta de fração assim, rápido. Você não pode ficar 2 horas fazendo conta de fração. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando como é que você mexe com frações, mas você tem que fazer as coisas mais rápido. Então você tem que estudar o básico, porque depois a matemática fica fácil assim. Depois não fica um monstro de 7 cabeças. E raciocínio lógico você desenvolve com exercício. Então quanto mais exercício você fizer, principalmente em geometria, que você tem que desenvolver o raciocínio lógico, quanto mais exercício você fizer, mais sacada você vai ter. Outra pergunta, você foi bom em exatas desde sempre? Na verdade não, galerinha, na verdade não. Eu sempre fui horrível em exatas. Eu vou até deixar uma nota minha aí de física pra vocês verem o quão ruim eu era.
E galerinha, o negócio é você começar a estudar. Às vezes a gente vai ruim em matemática, em física, porque assim, se você for parar pra pensar, nas provas de humanas, mesmo você não tenha estudado o assunto, você pode até dar uma enrolada e conseguir responder alguma coisa. Mas em exatas não, se você não sabe, você não sabe. Então a maioria das pessoas acha que elas são ruins em exatas, não porque elas são ruins mesmo, mas porque elas não estudam nada, e exatas é o mais difícil de você acertar sem saber, entendeu? Mas na verdade você tem que estudar ali o básico e depois construindo o seu conhecimento. Então, e eu nem me acho assim bom em exatas, mas não foi desde sempre que eu tive facilidade em exatas. Não que eu tenha facilidade, mas vocês entenderam. Meu Deus do céu, acabei de lembrar que eu tenho que postar um vídeo agora. Já é quarta-feira, eu posto vídeo toda quarta. E sábado eu tenho que postar vídeo agora, então calma aí, eu já volto, eu tenho que postar um vídeo. Consegui, então vamos continuar aqui. E agora uma das perguntas que me foi mais feita foi por que carreira militar? E uma das pessoas que perguntou foi o Rian, do canal Papiro Nordestino. Então se você não conhece, dá uma pesquisada no YouTube. O cara é fera, já vai entrar na ESA agora, então confere lá. Então vamos falar aqui por que ser militar. Então, eu comecei a me interessar pelo meio militar quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, que eu comecei a ver vídeos na internet, me recomendaram, do canal do Paulinho Taylor, eu nem sei se ele ainda faz vídeo, mas ele falava sobre o serviço militar obrigatório, e eu achava mó legal os vídeos, as coisas que acontecia, e eu falei, pô, eu acho que eu quero servir um ano ali só por experiência. Aí fiquei com isso na minha cabeça, aí meu pai me deu a ideia e falou que eu podia fazer uma prova e seguir carreira, sabe? Não servir como recruta, mas sim entrar numa patente mais alta. Eu falei, pô, legal. Mas essa ideia não tava ainda muito na minha cabeça. Aí depois de um tempo, a minha irmã, ela queria seguir carreira militar. Aí ela fez uma prova para um cursinho militar. Aí ela pediu pra eu ir lá com ela. Aí eu fui e tal, e acabei eu gostando do cursinho. Depois ela saiu e eu continuei fazendo. Aqueles cursinhos militares de cidade assim, não era nada demais assim. E ainda faltava bastante tempo pra eu fazer a prova, era 2017, alguma coisa assim. E naquela época eu nem sabia como entrar ainda, nem conhecia a SpaceX nem nada. Mas eu falei, pô, legal, eu fiz o cursinho e foi assim que começou. Aí eu comecei a pesquisar mais, tal. Aí comecei a estudar ano passado. O cursinho eu nem estudava direito, não era um cursinho assim bom, mas era mais por aquela vontade de querer ser militar, sabe? Ficar fazendo ordem unida e tal. Então foi assim que eu comecei essa vontade de ser militar. Junto com essa pergunta, muitas pessoas perguntaram por que carreira militar e não uma faculdade ou outra coisa. Então, antes eu tinha essa ideia de carreira militar na minha cabeça. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu botei na minha cabeça que ia ser isso mesmo. E isso foi até ano passado. Durante ano passado, quando eu comecei a estudar, eu comecei a gostar muito de estudar. E atualmente eu estou em uma dúvida se é isso realmente que eu quero, mas eu estou estudando para SpaceX, mas eu estou com uma dúvida porque eu gostei muito de estudar e eu vi que tem várias outras oportunidades por meio do estudo. Então eu estou gostando muito de física, eu pesquisei muito sobre o curso de física, sobre o curso de engenharia física, que também eu gosto muito. Então eu ainda estou numa dúvida, mas eu estou estudando para SpaceX, independente do que aconteceu, eu tô estudando para SpaceX e quero passar na SpaceX, vamos ver aí. Um adendo, até eu prestei vários vestibulares esse ano, né, para física, engenharia física, e eu já fiz as segundas fases todas, só tô esperando o resultado para ver se eu passei. Mas mesmo que eu tiver passado, eu não vou para as faculdades, eu vou continuar estudando, mesmo que, por exemplo, eu não quero mais ser militar e vou fazer uma faculdade, mesmo que eu tiver passado esse ano, eu vou continuar estudando, porque passar na SpaceX é uma coisa agora de orgulho para mim, eu tenho que passar independente do que for acontecer. A próxima pergunta seria se eu tenho um plano B se não é SpaceX, e a resposta seria que sim, eu seguiria no meio acadêmico, talvez na física, alguma coisa relacionada com a física, e talvez, quem sabe, se eu fosse seguir, fazer uma faculdade, quem sabe eu faria a SFSEX, que é quando você já é formado em alguma coisa e quer entrar no exército. Vai fazer atualização sobre os livros que vem lendo mensalmente ou vai deixar para o final do ano? Então, no final do ano de 2021 eu vou mostrar todos os livros que eu li em 2021, igual eu fiz em 2020, mas aí pra vocês ficarem com gostinho, eu vou mostrar o livro que eu mais gostei de ler esse ano. Meus livros nem ficam aqui, eu botei só pra ficar legal no vídeo. Esse livro, até agora, eu já li 7 livros, eu acho, esse ano, 7, 8 talvez, não sei. Esse livro é o que eu mais gostei de ler. Marcelo Gleiser, ele tem um canal no YouTube, ele é cientista e, cara, os vídeos dele são sensacionais, esse livro é sensacional, eu não vejo a hora de ler outro. Ele é um pouco grossinho, mas muito bom. E os livros que eu estou lendo no momento é esse, As Conspirações para Matar Hitler, e esse daqui, do Manuel de Barros, Livro sobre Nada. Vai abrir quando uma caixa postal? Então, caixa postal não sei, mas se você quiser ajudar o canal, você pode comprar qualquer coisa na Amazon que você está ajudando no meu canalzinho. Os links estão na descrição. Outra
Outra pergunta também que muitos fizeram é como eu estou estudando, como está meu cronograma de estudo, quanto tempo eu estou estudando, essas coisas todas. Eu vou fazer um vídeo, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo, é que não acabou as provas ainda, eu ainda tenho a prova do Barro Branco, ainda tenho a segunda fase da Unesp, mas quando acabar todas as provas eu vou fazer um vídeo falando exatamente como é que eu vou estudar em 2021, mas só pra dar uma visão geral, tô fazendo o curso preparatório militar online e agora, no instante, eu estou tirando a minha habilitação, então de tarde eu tenho a aula da habilitação, então eu tô tendo que acordar muito cedo, estudo de manhã e de tarde eu faço as aulas para tirar a minha CNH. Então, atualmente tá bem corrido, estou até estudando menos do que antes. Tô tendo que acordar 4 horas da manhã, aí eu acordo, como, enquanto não que você mais gosta, de uma forma descontraída. Uma outra dica também é leia. Leia, por exemplo, aqui, tô aprendendo muito sobre Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, e é um lazer, assim, então ler faz muito bem. Outra pergunta foi como manter a motivação nos estudos e ter um estudo produtivo. Então, primeiro você tem que ter ali a disciplina de você sentar e estudar. No começo é bem difícil, isso acontecia muito comigo, de você estar muito motivado, mas não começa a estudar. Você assiste vários vídeos motivacionais no YouTube, tal, que estão aquela musiquinha com várias fotos e vídeos da escola, do que você quer passar, do concurso, e você fica todo motivado, mas não começa a estudar. Você tem que começar a estudar, depois de 1 ou 2 semanas, o negócio vai virar rotina, e quando você estiver desmotivado, você não vai precisar de motivação, porque você já tem a disciplina, então você vai continuar estudando. E quando o estudo estiver chato, estude por formas alternativas, igual eu disse, que dá certo. O estudo vai render e é isso. Como você faz para superar um mau desempenho nas provas? Então, isso acontece, tá? Você tem que segurar e continuar estudando. E mau desempenho é uma coisa relativa. Porque mau desempenho em relação ao quê? Porque, por exemplo, eu não fui bem na prova da SpaceX, só que fui melhor do que o ano passado. Então eu melhorei. Então não foi assim um mau desempenho, não tenho que ficar triste por isso, eu tenho que continuar estudando. Mas, por exemplo, essa semana agora, eu acertei 10, eu fiz um simulado, eu acertei 11, 12, sei lá, alguma coisa assim, 10 questões a menos do que eu acerto normalmente. E eu fiquei bem triste. Só que, como as coisas, por exemplo, externas do seu estudo, as coisas externas do seu estudo, elas influenciam no seu estudo. Então, às vezes acontece por causa disso. Então não desmotiva, fica tranquilo, relaxa, continue estudando, que vai dar tudo certo. O que faz quando aquela matéria não entra na cabeça de forma alguma? Você tem que estudar mais aquela matéria. Por exemplo, na minha opinião, nenhuma matéria assim é impossível de se aprender. Tem gente que fala, não, essa matéria não entra na minha cabeça. Você tem que estudar mais ela. Cada um tem dificuldade e facilidade em alguma coisa. Por exemplo, eu em geografia, eu tenho um histórico de dificuldade em geografia. Na primeira vez que eu fiz a prova da SpaceX, eu acertei 0. Na segunda, eu acertei 3. Então, eu tenho um histórico de dificuldade em geografia. Só que a gente tem que estudar mais aquela matéria. E você estuda, faz exercício, que depois as coisas vão fluindo. A dica é não desistir da matéria. Se você tem dificuldade, você tem que estudar ela mais. Como os estudos mudaram e estão mudando, acho que é isso que ele quis escrever, a sua vida. Então, assim, eu já fiz um vídeo de como a leitura mudou minha vida, é praticamente a mesma coisa. O estudo, ele abriu a minha visão para muitas coisas e fez eu começar a gostar de estudar, gostar de aprender, gostar a conhecer, e eu acho isso uma coisa fenomenal. Então, estude, porque se você não desenvolver uma vontade de estudar, você vai, pelo menos, adquirir conhecimento, que lógico, isso é uma coisa maravilhosa para sua vida. Agora a pergunta que não quer calar, que está no título: por que a SpaceX e não a ESA? Então, pra quem não sabe, eu fiz a prova da ESA, eu fui chamado para fazer as próximas etapas, só que eu não fiz. Essa é até a próxima pergunta, se eu fiz o TAF e os exames de saúde da ESA. Não fiz, porque já estava muito em cima da hora e não tinha como, assim, eu arranjar todos os exames pra fazer, não ia dar tempo de me apresentar lá, então eu não fiz. E por que a SpaceX? Então, eu consigo continuar estudando pra SpaceX, e então eu optei por continuar estudando, entendeu? Se você, por exemplo, você precisa trabalhar, você precisa começar a trabalhar logo, você não consegue continuar estudando. Se você passar na ESA, eu não vejo problema nenhum de ir pra ESA, é uma ótima carreira. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu consigo continuar estudando. Eu acho que eu tenho, na verdade todo mundo tem, mas eu acho que eu consigo passar logo na SpaceX, então por isso que eu optei por continuar estudando pra SpaceX. E a última pergunta, que várias pessoas perguntaram, que é uma pergunta super relativa: quanto tempo pra passar na ESA? Então, eu passei, né, eu fui convocado para as próximas etapas, estudando 10 meses, comecei a estudar em janeiro e fiz a prova no mês 10, que é outubro. Então, depende da pessoa, tem gente que demora mais para aprender, eu já vi gente no YouTube que ficou 3 anos estudando para ESA, e não é porque a pessoa assim, é burra nem nada, não tem nada a ver, a pessoa, ela só tem
talvez mais dificuldade para aprender. E isso acontece com todo mundo. Por exemplo, na ESA tem umas matérias que não estão lá, não caem na ESA. E às vezes a pessoa que tá estudando para ESA tem facilidade nas que não caem na ESA, entendeu? Então depende de cada pessoa. Eu não tenho um tempo aí, como estipular tempo, mas eu fui convocado para as próximas etapas estudando durante 10 meses. Mas isso vai de cada um. E é isso, nunca desista. Se é isso que você quer mesmo, você só não pode desistir. O tempo, ó, não importa. Se você quer isso, você tem que continuar estudando, que vai chegar. Se você tá estudando, você tem que acreditar no processo, confiar no processo. Como dizia aquele cara chamado Newton, não sei se vocês conhecem, ele fala que quando um corpo já está em movimento, ele tende a seguir no seu movimento retilíneo uniforme. Então, continue aí estudando, que vai dar tudo certo. Então esse foi o vídeo. Se você gostou aí, deixa o like pra me ajudar. Vamos bater 500 likes. Ninguém assiste até o final, então ninguém vai ver isso. Mas deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Um beijão. Se quiser ajudar o canal, compra aí livros na Amazon ou qualquer outra coisa. Um beijão, falou. E me segue no Instagram pra mandar próximas perguntinhas pros próximos vídeos. Valeu, fui!